João Paulo sempre acreditou que o sucesso o protegeria de qualquer queda. Médico respeitado, jaleco impecável, agenda cheia e uma renda que muitos invejavam, ele se permitiu decisões impensadas, gastos excessivos e escolhas que pareciam inofensivas no auge da prosperidade. O dinheiro entrou fácil, e saiu ainda mais rápido. Investimentos mal feitos, confiança em pessoas erradas e a ilusão de que sempre haveria mais amanhã, o conduziram pouco a pouco à falência. Aos 54 anos, João Paulo se encontra em um dos momentos mais difíceis de sua vida. O prestígio ficou no passado, o patrimônio desapareceu e o silêncio das noites pesa mais do que qualquer plantão exaustivo. Entre arrependimentos e lembranças, ele revisita mentalmente cada decisão que o trouxe até ali. Se pudesse escolher, voltaria aos 16 anos, quando os sonhos ainda eram simples e o futuro parecia aberto. Faria tudo diferente. Ou pelo menos tentaria. Antes da gente continuar com essa história, preste atenção nesse recado. O vídeo se trata de uma obra de ficção, não tendo a intenção de representar a realidade. Sendo assim, qualquer nome, história, situação ou contexto que venha a ter alguma semelhança com a realidade é apenas coincidência. A história em questão tem o objetivo de entreter, te fazer refletir e ensinar sobre aspectos da vida financeira. Espero que goste. Aos 16 anos, João Paulo ainda não conhecia o peso do arrependimento. O mundo, para ele, era feito de possibilidades, e o futuro parecia uma estrada longa, iluminada e previsível. Morava com os pais em uma casa simples, onde o som mais comum era o tilintar de louças sendo guardadas após o jantar e as conversas baixas sobre contas que nunca fechavam. Ainda assim, havia ali algo valioso. Exemplo. Helena, sua mãe, era enfermeira. Saía cedo, voltava tarde, quase sempre cansada, mas nunca amarga. Carregava no rosto as marcas de quem passava o dia cuidando de estranhos, e no coração uma fé quase teimosa de que o estudo poderia mudar destinos. Foi ela quem numa noite qualquer, enquanto dobrava roupas no sofá, disse com naturalidade: "João, você já pensou em fazer medicina?" Ele pensou. Pensou naquela mesma hora e em muitas outras depois. Helena falava com brilho nos olhos, não por ambição, mas por esperança. Via no filho um foco raro para a idade, uma disciplina que ela mesma admirava. João Paulo era estudioso, organizado, gostava de livros e se sentia confortável com a rotina de estudo. Diferente de muitos colegas, não se perdia facilmente em distrações. Para ele, aprender era quase um refúgio. Juan, o pai, advogado formado, também era um exemplo, embora mais contraditório. Inteligente, eloquente, conhecedor das leis, mas desorganizado financeiramente. Tinha talento, mas pecava na constância. Pegava causas mal pagas, confiava demais, planejava pouco. Em casa, as discussões sobre dinheiro eram frequentes, quase sempre encerradas com silêncio. João observava tudo em silêncio também. Aprendia, mesmo sem perceber. A falta de dinheiro era uma presença constante. Não faltava comida, mas sobrava preocupação. As roupas eram usadas até o limite, os eletrodomésticos consertados mais de uma vez, e qualquer gasto extra exigia contas e mais contas. Helena compensava a escassez com afeto e incentivo. Juan, com discursos sobre futuro e justiça. João absorvia ambos, os bons exemplos e os maus. Quando a ideia do vestibular para medicina se tornou concreta, Helena foi a maior incentivadora. Disse que ele terminaria o último ano do colégio e, no ano seguinte, faria a prova. Falava com firmeza, como quem planta uma semente certa de que ela germinaria. João sentiu medo, claro. Medicina parecia grande demais, distante demais para alguém que vinha de uma casa onde o dinheiro mal dava até o fim do mês. Mas também sentiu algo novo. Propósito. Ele passou a estudar com ainda mais afinco. Montou horários, separou matérias, pediu livros emprestados, frequentou a biblioteca pública. Enquanto muitos colegas falavam de festas, ele falava de biologia, química, corpo humano. Não porque se sentisse superior, mas porque via ali uma chance real de mudar a própria história, e a da família. Helena acompanhava a cada passo. Corrigia redações, perguntava o que ele tinha estudado, preparava café forte nas noites longas. Via no filho não apenas um futuro médico,
mas uma possibilidade de redenção silenciosa para a família. Juan apoiava sua maneira, com conselhos e histórias, mesmo que nem sempre praticasse o que dizia. Naquele período, João Paulo aprendeu muito mais do que conteúdos escolares. Aprendeu sobre esforço, sacrifício, limites e expectativas. Aprendeu que boas intenções nem sempre garantem bons resultados, e que exemplos negativos também ensinam, talvez até mais do que os positivos. Anos depois, aos 54, olhando para trás, ele se lembraria daquele João de 16 anos com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela dedicação, pela disciplina, pelo sonho. Tristeza por saber que, em algum ponto do caminho, havia se distanciado daquele garoto atento, observador e cheio de propósito. Se pudesse voltar, não mudaria a decisão de fazer medicina. Mudaria tudo o que veio depois. Quando João Paulo iniciou a faculdade de medicina, sentiu que havia atravessado um portal invisível. Tudo parecia maior, os prédios, os livros, as responsabilidades, principalmente, as expectativas. Ele carregava consigo não apenas o próprio sonho, mas também o orgulho silencioso de Helena e Juan, que viam naquele jaleco branco uma vitória coletiva. Desde o primeiro semestre, João se manteve focado. Sentava sempre nas primeiras fileiras, anotava tudo, fazia perguntas, estudava além do exigido. Não queria apenas passar, queria ser bom. Foi nos corredores da universidade, e não em sala de aula, que ele conheceu Jonas Gabriel. Jonas era professor de filosofia, recém-formado no mestrado, com um ar descontraído demais para o ambiente acadêmico tradicional. Usava roupas caras, falava gesticulando muito e sempre parecia ter pressa, como se estivesse atrasado para algum prazer. Ele não dava aulas para João Paulo, mas os dois se encontraram por acaso na biblioteca, quando João deixava cair um livro pesado sobre ética médica. Jonas ajudou a recolher os papéis espalhados e puxou conversa. Começaram falando sobre filosofia, depois sobre escolhas, e logo estavam discutindo a vida como se conhecessem há anos. Jonas tinha uma habilidade rara de transformar reflexões profundas em frases simples, perigosamente simples. Você estuda medicina, né? Perguntou ele certa vez encostado numa mesa da cantina. Estudo sim, respondeu João, com cansaço estampado no rosto. Jonas sorriu. Ótima escolha. Só não esquece de viver. A vida é curta demais para não aproveitá-la. A frase pareceu banal. João ouviu, concordou com a cabeça e seguiu seu caminho. Mas, sem que percebesse, aquelas palavras ficaram guardadas em algum canto silencioso de sua mente. Jonas, apesar de inteligente, era um exemplo confuso. Vivia endividado, sempre comprando coisas que não precisava, viajando quando podia e justificando tudo com discursos existencialistas. João via aquilo com certa distância crítica, mas também com curiosidade. Havia algo sedutor naquela liberdade aparente. Os anos de faculdade passaram rápido e devagar ao mesmo tempo. Rápido nos semestres que pareciam voar, devagar nas madrugadas intermináveis de estudo. João se formou com louvor, iniciou a residência e enfrentou os períodos mais exaustivos de sua vida. Dormia pouco, comia mal, mas seguia firme. Cada dificuldade era compensada pelo sentimento de estar no caminho certo. Quando terminou a residência e começou a fazer plantões, tudo mudou de ritmo. Pela primeira vez, o dinheiro não era uma preocupação constante. Os valores recebidos por um único plantão superavam o que seus pais haviam ganho em meses de trabalho. João, agora com 25 anos, médico formado, começou a experimentar uma sensação nova: segurança financeira. Helena mal conseguia esconder o orgulho. Falava do filho para colegas do hospital, para vizinhos, para quem quisesse ouvir. Juan andava com o peito estufado, embora tentasse disfarçar. Ver o filho alcançar aquilo que eles próprios não conseguiram era uma mistura de alegria e redenção. Você venceu meu filho, dizia a mãe emocionada. João sorria, mas não se sentia no fim da jornada. Pelo contrário, sentia que tudo estava apenas começando. Com o dinheiro vindo fácil e frequente, as escolhas começaram a mudar, quase imperceptivelmente. Primeiro foi um carro melhor, depois um apartamento maior. Nada parecia exagerado. Afinal, ele trabalhava duro. Merecia.
E, em algum canto distante de sua mente, a frase de Jonas ecoava suavemente: a vida é curta demais para não aproveitá-la. Aos olhos dos pais, ele era o retrato do sucesso. Jovem, médico, bem remunerado, independente. O sonho de qualquer pai. Helena olhava para o filho e sentia que cada noite mal dormida, cada plantão exaustivo havia valido a pena. Juan via nele a prova de que o esforço intelectual podia, sim, ser recompensado. João também se sentia vitorioso. Mas, sem perceber, começava a se afastar daquele garoto de 16 anos que prometera a si mesmo não repetir erros. Não os erros de estudo ou de carreira, mas os erros silenciosos, financeiros e emocionais, que observara dentro de casa. A semente estava plantada. Ainda invisível, ainda inofensiva. Mas, regada por frases mal interpretadas, dinheiro fácil e a crença de que o tempo sempre estaria ao seu favor, ela começava a crescer. E João Paulo, naquele auge aos 25 anos, ainda não tinha ideia do preço que cobraria no futuro. Os anos passaram sem pedir licença, e quando João Paulo se deu conta, já não era mais o jovem recém-formado deslumbrado com os primeiros plantões bem pagos. Agora era um médico experiente, respeitado, especializado em ortopedia, com nome conhecido entre colegas e pacientes. Sua agenda estava sempre cheia, as cirurgias se acumulavam e os honorários cresciam na mesma proporção. Aos olhos de fora, ele havia alcançado um patamar que poucos conseguiam. Alugou uma sala no centro da cidade, em um prédio moderno, com fachada de vidro e recepção elegante. Mandou decorar o consultório com móveis sofisticados, obras de arte discretas e equipamentos de última geração. Tudo precisava comunicar sucesso. Para João, aquilo não era vaidade, era posicionamento. Pelo menos era assim que ele justificava. O dinheiro que entrava já não se comparava ao início da carreira. Seus ganhos mensais ultrapassavam facilmente os 70 mil reais. Em alguns meses, iam muito além disso. Ainda assim, vivia apertado. Não no sentido clássico da palavra, mas em um aperto sofisticado, silencioso, disfarçado por conforto e status. João possuía 3 apartamentos, cada um avaliado em mais de 500 mil reais. Um era onde morava, outro havia comprado como investimento e o terceiro dizia ser uma garantia para o futuro. Nenhum deles estava totalmente quitado. As parcelas, somadas aos juros, consumiam uma fatia enorme de sua renda mensal. Mas ele não se preocupava. Imóvel sempre valorizava. Pelo menos era o que repetia para si mesmo. Além disso, tinha 2 carros. Um deles, um modelo de luxo, recém-trocado, financiado em condições que ele mal lembrava de ter analisado. O outro, mais simples, era usado no dia a dia, mas também carregava parcelas e custos constantes. Seguro, manutenção, IPVA. Tudo parecia pequeno isoladamente, mas juntos formavam um peso difícil de sustentar. Havia ainda os hábitos. Bebidas caras, sempre as melhores garrafas. Roupas de grife, compradas quase por impulso, como uma recompensa depois de semanas exaustivas de trabalho. Restaurantes sofisticados, viagens frequentes, presentes caros para impressionar. João dizia que não era ostentação, era qualidade de vida. Afinal, trabalhava demais para viver de outra forma. Em algum lugar distante, quase abafada pelo barulho da rotina, a frase de Jonas Gabriel ainda ecoava: a vida é curta demais para não aproveitá-la. João a usava como justificativa final para qualquer gasto que gerasse uma ponta de culpa. Aproveitar a vida havia se tornado um argumento irrefutável. O problema é que o dinheiro entrava rápido, mas saía ainda mais rápido. As despesas fixas eram altas demais, as dívidas se acumulavam de forma sorrateira e o padrão de vida exigia um fluxo constante de ganhos elevados. João já não trabalhava apenas para crescer, trabalhava para manter tudo de pé. Mesmo assim, a sensação de controle persistia. Ele era médico, ortopedista, requisitado. Sempre haveria mais cirurgias, mais pacientes, mais dinheiro. Pelo menos era nisso que acreditava. Planejamento financeiro nunca foi uma prioridade. Guardava pouco, investia mal e confiava excessivamente no próprio rendimento futuro. Helena, agora mais velha, observava com certo receio. Tinha orgulho do filho, claro,
mas também percebia sinais que lhe causavam desconforto. Comentava, com cuidado, sobre gastos, sobre poupança, sobre pensar no amanhã. João ouvia com carinho, mas descartava com facilidade. Fica tranquila, mãe. Tá tudo sob controle, dizia, sorrindo. Juan, por outro lado, enxergava no filho reflexos de si mesmo. O talento, o sucesso profissional, mas também a falta de organização financeira. Nunca verbalizava isso. Talvez por vergonha, talvez por não se sentir no direito de aconselhar. João seguia acumulando bens, mas não construía solidez. Cada novo apartamento parecia uma conquista, mas vinha acompanhado de uma nova dívida. Cada carro novo trazia uma sensação momentânea de vitória, seguida de meses de obrigações. O dinheiro que ultrapassava R$ 70.000 por mês simplesmente evaporava. À noite, em raros momentos de silêncio, ele sentia um incômodo difícil de explicar. Não era falta de dinheiro, nem de conforto. Era uma sensação de estar sempre correndo atrás, mesmo estando à frente. Como se o sucesso tivesse se tornado uma esteira. Parar significava cair. Ele lembrava, às vezes, do garoto de 16 anos que observava os pais lidando com a falta de dinheiro e prometia não repetir aqueles erros. Ironia cruel. João não passava necessidades, mas também não tinha tranquilidade. Apenas uma versão mais cara do mesmo problema. As dívidas não gritavam. Não havia ligações constantes nem ameaças imediatas. Elas apenas existiam, crescendo lentamente, alimentadas por juros, financiamentos e decisões impulsivas. João as ignorava, como quem evita olhar para uma rachadura pequena na parede, acreditando que ela nunca se tornará um problema estrutural. O consultório prosperava, os pacientes elogiavam, os colegas respeitavam. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, o equilíbrio financeiro era frágil, sustentado apenas pelo ritmo intenso de trabalho. Qualquer imprevisto, uma queda na demanda, um problema de saúde, uma decisão errada, poderia desmoronar tudo. Mas João Paulo não pensava nisso. Pensar exigiria parar. E parar significaria encarar verdades que ele ainda não estava pronto para aceitar. Preferia seguir em frente, trabalhando mais, gastando mais, acreditando que o amanhã sempre resolveria o hoje. Sem perceber, ele se afastava cada vez mais daquilo que realmente importava: segurança, simplicidade e propósito. O dinheiro, que um dia representou liberdade, havia se transformado em uma prisão silenciosa, elegante e confortável, mas ainda assim, uma prisão. E assim, ano após ano, João continuou jogando pelo ralo tudo aquilo que ganhava, convencido de que sucesso era sinônimo de abundância visível. Mal sabia ele que a conta, um dia, chegaria. E quando chegasse, não pediria licença. Depois dos 40 anos, a conta chegou. E chegou sem aviso, sem parcelamento e sem piedade. Não foi um único evento que derrubou João Paulo, mas uma sequência implacável de cobranças que ele já não conseguia mais ignorar. Parcelas atrasadas, juros acumulados, renegociações que apenas empurravam o problema para frente. Os imóveis, que ele sempre tratou como símbolo de segurança, começaram a se transformar em âncoras. Um a um, foram sendo tomados, vendidos às pressas ou entregues para quitar parte das dívidas. O mesmo aconteceu com os carros. Aquela troca constante, que antes parecia apenas um capricho, revelou seu verdadeiro custo. A perda dos bens veio primeiro. Doeu, mas ainda havia uma falsa esperança de recuperação. O golpe mais duro veio quando foi obrigado a se desfazer da sala que, com tanto orgulho, havia comprado no centro da cidade. Aquele consultório representava mais do que um espaço de trabalho. Era a materialização de tudo o que ele acreditava ter construído. Entregar as chaves foi como admitir, para si mesmo, que o castelo havia ruído. Quando tudo desmoronou, restou apenas uma casa. Justamente a mais simples. Uma das primeiras que havia adquirido, anos antes, sem luxo, sem ostentação. Pequena, discreta, quase esquecida. Foi ela que serviu de abrigo no momento mais difícil. João passou a encarar aquela ironia com um misto de dor e humildade. O que menos impressionava foi o que o salvou. A renda, antes abundante, desapareceu quase por completo. Sem consultório, sem estrutura, sem capital para recomeçar do mesmo ponto,
João se viu obrigado a aceitar o que antes jamais consideraria. Plantões longos, cansativos, mal remunerados. Foi uma amiga, médica em um hospital público, quem o indicou ao diretor. Não houve privilégios. Apenas uma chance. Vestir novamente o jaleco para plantões baratos feriu seu orgulho mais do que ele gostaria de admitir. Não pelo trabalho em si, ele sempre respeitou a medicina, mas pela comparação silenciosa com o passado. Cada corredor percorrido trazia lembranças de quando escolhia plantões apenas pelos valores mais altos. Agora, escolhia pelos que estavam disponíveis. Os gastos desenfreados, a ausência de uma reserva de emergência e anos de falta de autocontrole financeiro haviam cobrado seu preço. João sabia disso. Não havia vilões externos, nem grandes injustiças. As decisões tinham sido dele. Essa consciência tornava tudo ainda mais pesado. A tristeza se instalou de forma profunda e persistente. Nos primeiros anos após a queda, João não conseguia se recuperar do baque. Trabalhava no automático, sem entusiasmo, sem planos. O brilho que antes existia no exercício da profissão havia se apagado. Ele cumpria turnos, atendia pacientes, prescrevia tratamentos, mas por dentro, sentia-se vazio. Tentou reagir. Com o pouco que conseguiu juntar, tentou montar uma pequena clínica. Nada grandioso. Apenas um espaço modesto, para consultas particulares. Mas a falta de capital, a concorrência e, principalmente, o desgaste emocional fizeram com que a iniciativa não prosperasse. Fechou antes mesmo de ganhar fôlego. O tempo passou. João envelheceu. Não apenas no corpo, mas na forma de enxergar a vida. Aos 54 anos, sua rotina se divide entre plantões e consultas em clínicas de outros médicos. Não é a vida que imaginou para essa fase. Não é o futuro que prometeu a si mesmo quando tinha 25. Mas também não é o fim. Ele aprendeu, tarde, dolorosamente, mas aprendeu. Hoje, João Paulo leva uma vida muito mais modesta. Não há carros de luxo, nem roupas de grife, nem garrafas caras. Há planilha simples, contas anotadas, decisões pensadas 2 vezes. Pela primeira vez, ele guarda dinheiro com um objetivo claro: a aposentadoria. Mesmo depois de perder quase tudo, ainda ganha relativamente bem. E agora entende o valor disso. Às vezes, sentado na sala simples de sua casa, ele se permite lembrar do passado. Não com nostalgia, mas com lucidez. Lembra do conselho de Jonas Gabriel e percebe o quanto distorceu aquela frase ao longo dos anos. Aproveitar a vida não significava gastar sem limites. Significava ter equilíbrio. Algo que ele demorou décadas para compreender. João sabe que sua vida não acabou. Ainda há dignidade, trabalho, aprendizado. Mas também sabe que poderia ter sido diferente. E é justamente essa consciência que o acompanha diariamente, não como punição, mas como lição. Se pudesse voltar aos 16 anos, faria tudo diferente. Mas como não pode, faz o que está ao seu alcance agora. Vive com menos, planeja mais e respeita o dinheiro como nunca respeitou antes. Tarde demais para evitar a queda. Mas não tarde demais para, finalmente, andar com os próprios pés no chão. Sucesso profissional não garante segurança financeira. Ganhar muito dinheiro sem controle, planejamento e propósito é apenas uma ilusão de prosperidade. João Paulo não caiu por falta de capacidade, nem por azar, caiu por acreditar que o amanhã sempre corrigiria os excessos do hoje. A vida pode até ser curta, mas as consequências das escolhas mal feitas costumam ser longas. Equilíbrio, disciplina e consciência valem mais do que status, bens ou aparências. Não é quanto você ganha que define seu futuro, e sim o que você faz com o que ganha. Se essa história fez você refletir, não ignore o alerta. Reavalie seus hábitos, organize suas finanças e comece hoje a construir um futuro sólido, mesmo que aos poucos. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curta o conteúdo e acompanhe o canal para mais histórias que ensinam, inspiram e mostram que sempre há tempo para aprender, antes que a conta chegue.